Olá, eu sou Antônio Carlos Rodak, do blog Viva Melhor, e hoje eu vou ter uma entrevista com a doutora Rosângela Arndt. Ela é médica, nutróloga, e hoje a entrevista está maravilhosa, porque nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é a saúde quântica. Olá, doutora Rosângela. Olá, é um grande prazer estar aqui com você. O prazer é meu, agradeço por você me receber. E eu queria que você falasse para nós o que é a saúde quântica. Pois então, as pessoas têm essa curiosidade, porque cada vez mais a gente tem falado sobre isso. A saúde quântica, na verdade, é a utilização do conhecimento da física quântica aplicado à saúde. Hoje nós sabemos que toda essa visão que temos da ciência, que mudou o paradigma, né, na verdade, o mais importante, eu acho que as pessoas têm que ficar claras aqui, o mais importante foi o entendimento que a matéria é feita de energia, e isso faz 100 anos ou mais até, foi no final do século XIX, início do século XX. A partir deste momento, e que depois com o advento de vários aparelhos que puderam comprovar, aliás, aparelhos que se basearam na física quântica para poder aparecer, como por exemplo o microscópio eletrônico, então toda essa tecnologia que a física quântica conseguiu dar para a ciência, ela é aplicada na saúde. Nós temos coisas simples que dá para entender, que é ressonância magnética, que é tomografia. Certo. Isso são formas de fazer diagnóstico médico. Mas o que as pessoas às vezes não entendem é que nós, tendo o conhecimento do poder que nós podemos usar com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, porque tudo isso é energia, e é uma energia muito poderosa, que é a energia eletromagnética. E esta energia, ela está a nosso dispor, mas a gente não sabe usar, a não ser que aprenda. É isso que eu me disponho a fazer, né? Ensinar como usar isso. E a doutora pode explicar para nós como que ocorrem as doenças, o desequilíbrio das energias no corpo? Mas com certeza, hoje já tem estudos bem avançados comprovando que como que a gente fica doente, na função do órgão e depois na lesão, é fácil de entender. Você começa a sentir alguma coisa diferente, acho que está doente. Mas o que talvez as pessoas não saibam é que a primeira coisa que aconteceu foi um desbalanço ou uma desregulação de como que a energia deste órgão ou desta função estava. Para a gente ir um pouco mais profundo, nós sabemos que os elétrons no átomo, então hoje a gente tem a noção clara do átomo como tendo um núcleo e tendo uma nuvem de elétrons na volta, e esses elétrons eles têm uma vibração que é como se fosse uma rotação no próprio eixo, certo, que se chama de spin, é o spin do elétron. Então, se sabe que as energias de fora do nosso corpo, ou até mesmo os pensamentos, que são energias poderosas do nosso corpo, eles podem modificar o spin do elétron. Então é como se parasse de girar para um lado e começasse a girar para o outro, para simplificar. Essa alteração do spin do elétron dos átomos pode ser suficiente para desregular a energia e criar uma situação de doença, de patologia. O interessante disso é que não muda a frequência, que a frequência é a vibração geral, né, daquele tecido. Certo. E quando você tem a matéria é a condensação da energia numa vibração da mesma frequência. Então, quando nós ficamos doentes, na verdade nós estamos alterando uma forma de energia sem alterar sua frequência. Esta questão, que é uma questão básica de fundamento da saúde quântica, mas também de fundamento da doença, nós podemos utilizar esse conhecimento e fazer com que nós recuperamos essa virada do spin do elétron, vamos dizer assim. Por incrível que pareça, também por coisas como o pensamento. Nós temos aí há muitos anos um
prático muito famoso americano chamado Joe Dispenza, e ele vem dizendo que você pode se curar pelo próprio pensamento. E ele comprova isso, né? Por exemplo, se a gente começar a ler isso, você vê as curas espontâneas. O que são as curas espontâneas? Na verdade, toda a cura espontânea parte dessa mudança. Dos pensamentos. Né? A pessoa consegue, de alguma forma, mudar a sua vibração, mas na verdade não é a frequência, é aquela energia íntima, própria do elétron. Então, os pensamentos, os sentimentos e as emoções negativas, por exemplo, podem afetar diretamente na saúde. Perfeito. Isso assim a medicina convencional já aceita. Por exemplo, as alterações psicossomáticas, né, que é um ramo da medicina alopática, já aceita que a emoção, o pensamento, transforma a pessoa e cria sinais e sintomas. Mas o que eu queria deixar bem claro aqui é que é muito mais poderoso do que se pensa, que é uma questão assim, o pensamento, ele é muito fugaz. Aliás, a coisa mais quântica que nós temos é o pensamento, porque ele é muito rápido, ele é muito sutil, ele tem uma vibração muito alta. Então, os pensamentos, eles fazem uma vibração no cérebro e fazem uma ressonância em várias partes do cérebro. O nosso cérebro é como se fosse a parte física. E o pensamento é o cérebro funcionando, certo. Que a gente até pode chamar de mente, né? A nossa mente é o cérebro funcionando. Mas essa ressonância de grupos de neurônios, vamos fazer um exemplo bem fácil. Sim. Você pensa agora, por exemplo, no café. Você pensa, puxa, agora um cafezinho. O que acontece no teu cérebro quando você pensa nisso? Esse grupo de neurônios que lembrou do café, acionou por ressonância, que seja a mesma vibração. Sim. Por exemplo, o cheiro do café. Acionou a cor do café. E em lugares diferentes do cérebro. Mas todos esses lugares vibraram ao mesmo tempo para você ter a noção. E a imagem se forma com cheiro, gosto na boca do café. Mas nada aconteceu porque eu não tenho café nenhum aqui. Então, a realidade, na verdade, pode ser criada pela nossa mente. Mas por que isso acontece? Porque eu tenho uma poderosa arma, vamos dizer assim, no meu cérebro, tanto para o bem quanto para o mal. E as pessoas têm que saber usar isso. Porque essa força toda do pensamento, que é fugaz, ela tem que ser junto com a emoção que ancora o pensamento, faz com que ele se foque por mais tempo. Sim. E aí eu crio um momento de energia suficiente para fazer uma mudança. Eu posso acionar esta mudança e acessar uma possibilidade de realidade do universo, desde que eu aprenda a fazer isso. E como nós podemos fazer as mudanças, né? Por exemplo, usar as energias, as vibrações para a saúde? Veja bem, quando a gente fala em energia, as pessoas pensam em aparelhos, máquinas, etc. Isso também existe, né? Nós temos, por exemplo, a emissão de frequência do Rife, nós temos, é muito conhecido também os aparelhos da Uda Clark. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, que nós temos um universo de formas de usar a energia a favor da ciência, a favor da saúde. Desde o entendimento que produtos podem carregar a frequência, mas também nós temos lá EFT, acupuntura, Psyche, a hipnose consciente, são formas de usar energia. Dentro do universo dos produtos, nós temos as essências vibracionais. Elas entram junto, por exemplo, com homeopatia, florais de Bach, essa linha. Mas as essências vibracionais que eu uso, que eu utilizo, que são essências vibracionais florais de ação quântica com uma tecnologia chamada Quantum Health, elas são muito especiais porque são produtos que carregam energias, mas são as energias de frequências adequadas ao ser humano. Da
para a gente usar em plantas e animais também, porque nós sabemos hoje que as frequências dos órgãos, por exemplo, que a energia básica do órgão é igual, tanto faz nos animais quanto nas pessoas. Um exemplo, o fígado, para ser fígado, ele tem que vibrar numa frequência própria de fígado, mais ou menos uns 4,9 Hz. Porém, para ser fígado, meu fígado, e o fígado do animal, por exemplo, certo, o fígado da galinha, o fígado do cachorro, para que o universo reconheça como fígado, tem que vibrar na mesma frequência. Correto. Porque matéria é energia condensada vibrando na mesma frequência, na mesma dimensão. Só que no momento que eu coloco este processo dentro de uma pessoa, eu tenho o fígado, eu tenho o cérebro, eu tenho o coração, eu tenho todos os órgãos vibrando, cada um na sua frequência, eu faço uma espécie de sinfonia, de vibração. É como se tudo isso juntasse e conseguisse colapsar numa pessoa, que é uma informação para o universo. Isso que é a coisa mais linda que a gente pode entender, né? Para isso se manter, para que as frequências dos órgãos se mantenham, para que eu tenha, por exemplo, a informação, porque toda energia é uma informação, certo, a informação de um mineral e fazer com que esse mineral vibre numa intensidade maior no meu corpo para que tudo que tem a ver com aquele mineral funcione melhor, eu posso engarrafar essa energia. Isso são as essências vibracionais, energia engarrafada, como eu digo, de uma tecnologia especial, e aí sinto muito, né, ter que dizer isso, mas só existe no mundo uma empresa que foi capaz de criar essa tecnologia, é brasileira, a gente tem que dar vivas a isso, valorizar, porque as pessoas só valorizam o que é de fora. Então nós temos essa tecnologia, que é uma empresa chamada Fisioquantic, paranaense, e essa empresa fez a diferença, porque criou uma tecnologia, que é uma tecnologia patenteada, chamada Quantum Health, capaz de fazer com que, no momento que consegue colapsar a energia, a frequência dentro desses frascos, que podem ser gotas ou géis, você consegue que isso seja transmitido no momento em que põe ou na boca, são as gotas sublinguais, ou então esfregue na pele. Quando você faz isso, você emite a frequência do produto e o nosso corpo já reconhece, porque são frequências próprias. Então ele reconhece a frequência, por ressonância, faz com que todas as células recebam informação. Isso se passa por energia eletromagnética, que é uma forma das células comunicarem-se umas com as outras, né? Que aliás é uma forma muito rápida de comunicação da célula, já comprovada. Desde a década de 60 tem ganhador de prêmio Nobel que provou isso. Mas então, passa a frequência, todas as células vibram naquela frequência. Correto. Só que, como é por ressonância, aonde eu quero que a frequência atue é onde vai ter a mesma vibração. Então, falei do fígado. O fígado está lá vibrando. Eu uso um produto que tenha uma informação de fígado. Na verdade, ele tem a informação do campo quântico daquele órgão. Vai chegar no fígado e vai fazer com que o fígado aumente a amplitude de vibração. É a mesma vibração, para manter a mesma matéria. Correto. Mas faz mais ou menos assim, como se essa vibração das células, elas sejam mais bem feita. Então, aquele processo que eu tinha de doença, porque aquele spin está errado naquele elétron, porque o meu fígado está capenga, vamos dizer assim, atrapalhado na vibração, ele vai aos poucos corrigindo essa vibração. Então vai fazendo com que a energia daquele campo quântico se conserte. E isso ao longo do tempo faz com que você melhore a função. Então ele trabalha a causa. Exatamente. E uma das grandes... vou falar bem assim, de uma maneira fácil. Uma grande sacada desses produtos é que eles são capazes de dar informação de campos mórficos. O campo mórfico, ele está lá na nossa área supramental, que seria uma área mais, vamos dizer assim, etérea, mais em contato com a energia universal. E lá nós temos as formas dos órgãos. E esses órgãos, então,
eles têm que se reportar aquela energia e informação de forma para que consiga fazer a regeneração dos órgãos. Nós estamos o tempo todo trocando células, né? As nossas células vão morrendo, vão botando uma no lugar, a gente vai o tempo todo replicando. Aliás, você sabe que cada 7 anos a gente já tem um corpo novo. O problema, e aí é que mora o perigo, é que a gente copia da cópia, a gente não copia do original, porque a nossa célula original, ela morreu, ficou a cópia. Aí eu vou fazendo cópia da cópia, da cópia, da cópia, eu vou perdendo informação na cópia. Quando eu uso os frequenciais, quando eu uso esse tipo de produto, que é uma essência vibracional com tecnologia Quantum Health, eu tenho a informação de como que essa cópia era no original. Então eu vou recuperando informação. Gente, não tem nada melhor do que isso. Então quer dizer, efeito colateral não existe. Nenhum. Pois é uma informação. Exatamente. Apenas. Eu posso usar em qualquer situação. E a gente tem aí mais de 10 mil pacientes tratados. Doutora, dia 30 de abril e 1º de maio, a doutora está ministrando um treinamento aqui em Curitiba sobre saúde quântica e qualidade de vida. Fale pra gente um pouquinho a respeito desse treinamento. Será um grande prazer. Eu estou muito entusiasmada em poder passar essas informações de uma forma bem tranquila para as pessoas, porque eu acredito que o conhecimento, o saber, dá poder para as pessoas. Através do conhecimento de todas essas ideias da física quântica aplicadas a nós, aplicadas à nossa saúde, aplicadas à nossa vida, nós podemos utilizar esse conhecimento de forma a nos empoderar e poder usar isso de uma forma simples, que qualquer pessoa pode aprender, usar de forma bem específica, porque informação e energia são específicas. A minha vontade agora é ensinar isso, para que as pessoas não apenas pensem na sua saúde, nos processos de doença, mas também pense em ficar cada vez melhor. Se você está bem, você pode ficar melhor. Se você precisa de ajuda, você pode ficar melhor. E é esse o objetivo do curso, fazer com que melhore as condições de vida, a qualidade de vida, o seu emprego, o seu trabalho. A gente vai trabalhar também a questão de relacionamentos, mas de uma forma sempre voltada para a ciência. Então, o que eu pretendo nesse treinamento é que qualquer pessoa pode aprender a ciência e colocar a ciência a seu favor para que ela própria, a própria pessoa, fique melhor. Doutora, só para a gente finalizar, a doutora poderia falar para o nosso público o que as pessoas precisam para viver melhor? Mas isso é muito legal, né? Eu acredito que o que a pessoa precisa mesmo é o saber, é o conhecimento. Hoje nós temos na mídia e nós temos em vários cursos muita informação. Só que a informação não consegue colapsar o conhecimento porque as pessoas não têm a condição de filtrar a informação. Então, o que eu pretendo realmente é ensinar as pessoas a filtrar essa informação. Porque quando você tem o conhecimento, você consegue viver melhor, porque você pode usar isso e pode treinar a usar isso. É só querer. Querer é poder também, né? Tá bom, doutora, muito obrigado pela entrevista e a gente se vê lá no curso dia 30 de abril e 1º de maio. Muito obrigado. Vai ser um prazer.